Uma boa noite, bom dia, boa tarde a vocês que nos veem, nos ouvem. Eu sou João Aranha, bem-vindas, bem-vindos à nossa oração da noite. Hoje, 2 de setembro de 2025, mais uma terça que estamos aqui. Se você caiu de paraquedas, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Paróquia Anglicana de Todos os Santos, aqui em Niterói, Rio de Janeiro. Nossas celebrações são domingos às 10h30 da manhã e quartas às 18 horas, na rua Doutor Paulo César, 150, Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro, ao lado da Cresci e Perdi. Vamos usar nossa tradição, como sempre, livro de oração comum aqui e na Palavra de Deus, para fazermos o nosso ofício diário no fim do dia. Página 167 do nosso livro de oração comum. Mas você está na dinâmica, né, da rua, andando, ouvindo pelas redes, fiquem tranquilos, tranquilas. Vai estar aí na tela, ou você pode simplesmente ouvir e se unir a nós em oração. Ó Deus, pela paixão de Cristo protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. O salmo do dia de hoje é o de número 58. Repetindo, salmo de número 58. 58. Diz o seguinte: será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas que se escoam, ao dispararem flechas, que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol. Como espinheiros, antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá: na verdade, há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Nossa leitura de hoje está no livro de Tito, capítulo 1, versos 1 a 9. Repetindo, livro a Tito, né? O carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 1 a 9. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna,
que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Essas são leituras bem complicadas, porque nós lemos o Salmo 58, é um salmo bastante até violento, Davi pedindo a Deus, clamando a Deus pela aniquilação dos inimigos, né? Então, não tem muito. Não é uma palavra assim bonitinha, não é um salmo. Né? Nós lemos na última semana um salmo, né? O salmista clamando no desespero. Não, não tem. Aqui é Davi pedindo a aniquilação dos inimigos. E muitas vezes as pessoas pegam esses salmos para dizer: tá vendo? Ó, a Bíblia é violenta. Sim, tem pontos que são violentos. Está dentro de um contexto histórico. Mas, quando a gente olha para o rei que quer irrepreensão, os ímpios, aqueles que não seguem a conduta divina, que sejam destruídos. Eu nem li Jeremias, que é a outra leitura de hoje. Eu fui para Tito, e é estranho a gente ler, fazer uma ligação entre esse salmo com essa leitura de Tito, que fala especificamente de comportamento, é uma saudação a Tito, de Paulo, né, para o Tito, e depois a alegria, não é a alegria, a justificativa pela qual Paulo colocou o Tito lá, né, em Creta, para constituir presbíteros e procurar um bispo. E aí a gente fala muito de comportamento, postura. Dentro do contexto de Davi, a violência fazia sentido no clamor dele para derrotar os inimigos. Aqui para Paulo, para Tito, né, ele coloca características que muitas vezes em N contextos no mundo não são cumpridos. Mas naquele contexto de Paulo fazia sentido. Hoje, nós, 2025 anos depois do nascimento de Jesus, que nasceu, cresceu, teve seu ministério, morreu, ressuscitou, ascendeu, deixou para nós o Espírito Santo e assim inicia a missão da igreja.
Qual a maneira pela qual nós devemos nos comportar? Essa é uma pergunta de $1 milhão. A gente não tem o comportamento perfeito, nem meu, nem de vocês, nem de ninguém. A gente se esforça, a gente busca, enquanto cristãos, o caminho da santidade, o caminho de ser imagem e semelhança, se aproximar, olhar os ensinamentos de Jesus, aprender e praticar no cotidiano. Mas nós não somos deuses, nós não somos Jesus. Nós temos ele em nós. Nós temos o Espírito Santo em nós. Mas nós, seres humanos, não somos o Espírito Santo. Nós temos ele unido. Então, nós temos, digamos, vou usar essa expressão só para entenderem, perfeições e imperfeições. Coisas boas e coisas ruins. Como qualquer pessoa no mundo. Eu lembro de um filme baseado no livro, né? O Grande Mentecapto. Quem fez o filme foi o Diogo Vilela. E tem uma cena maravilhosa quanto a isso, né? Que eu lembrei agora, de vez em quando eu cito, que é o personagem do Diogo Vilela estava defendendo uma moça que parece que estavam acusando ela de adultério. Então, o povo da cidade vai até a sacada da casa da mulher e pede para ela sair. Aí ele aparece na janela e fala assim: vocês aí que estão querendo dar pedrada na moça, vocês se dizem seguidores de Jesus. Eu peço que vocês entendam e sigam aquelas palavras de Jesus, que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí uma mulher, uma senhora lá de baixo fala assim, lá vai! E taca uma pedrada na cabeça dele. E aí é uma cena de humor, enfim, a mulher consegue escapar. Leia um livro e veja um filme. O livro é muito bom, o filme é maravilhoso. Mas muitas vezes nós somos essa mulher. Quem não tem pecado? Eu não tenho pecado. Eu sou perfeito. Eu sou maravilhoso. Meu comportamento é, 10 de 10. E quando a gente vê, outras pessoas não acham isso. Por N motivos. Ou às vezes, mesmo que as pessoas achem que tá bom, tem comportamentos que não condizem com o Evangelho de Cristo. É um convite à nossa autorreflexão. É um convite para que a gente olhe e faça aquele exame de consciência muito bom, o qual somos convidados todos os dias a fazer. Será que nós temos um comportamento digno? Será que nós temos um comportamento que fala com o Evangelho? Será que nós conseguiremos, de alguma forma, ser irrepreensíveis? Ou, na nossa repreensibilidade, olha que palavra bonita, naquelas questões a quais fomos confrontados e confrontadas, será que a gente vai olhar, vai refletir e falar, realmente errei, perdão, vou aprender e vamos seguir em frente? Que essa é a jornada do cristão. A gente tropeça, cai e Deus levanta. Tropeça, cai e Deus levanta. E repete, repete infinitamente. Somos dependentes
da graça e da misericórdia de Deus, que nos molda. O nosso comportamento precisa ser moldado a partir do Evangelho de Cristo, dos ensinamentos dele de amor, de paz, de justiça, de sabedoria. Não é mais tempo de nós cristãos nos inspirarmos e termos como modelo A, B ou C. Modelos humanos vão falhar. Se você está colocando no modelo humano um elemento divino na sua mente, no seu coração, pare isso agora. Reveja seus conceitos. O nosso modelo, aquele a quem a gente olha, a maneira que se portou, o que falou, o que ensinou, a gente olha, é esse que a gente tem que seguir, Jesus Cristo. Nós somos cristãos. Por isso, somos discípulos, somos seguidores de Jesus. Como seguidor de Jesus, precisamos de um comportamento que não seja anacrônico, que olhe as coisas do passado, que não falam mais com a realidade e tentem aplicar o presente. Mas é olhar o presente e aplicar os ensinamentos de Jesus. Não somos discípulos de Davi, não somos discípulos de Paulo, não somos discípulos de Pedro, somos discípulos de Jesus Cristo. Que o nosso comportamento, a nossa referência seja Cristo. E ponto. Algumas pessoas nós veremos e olharemos e falaremos: caramba, essa pessoa tem essas atitudes exemplares, isso aqui é um exemplo, porque fala com o que o Evangelho diz, fala com o que Jesus ensina, a humanidade e a divindade de Cristo. Mas fora disso, a gente se perde. Que nós olhemos para o autor, consumador da nossa fé e aprendamos a cada dia, com seu exemplo, com seus ensinamentos, com sua palavra, com seu Espírito Santo deixado a nós, para que nós sejamos um pouquinho mais discípulos dele a cada dia que passa. Amém. Vamos nas nossas orações de intercessão colocar os doentes, enfermos, especialmente o João Pedro, neto da nossa irmã Elisete, nosso irmão Brian Robert, que a sua luta, seu tratamento no hospital. Pedimos também pela Janete, pelo seu Eduardo, pela Sonilda, pela Almerinda, pelo Juarez, pela minha mãe, pelos meus sogros, pelos pais de Gabi, pela mãe do reverendo Daniel e todas as pessoas as quais não temos falado, mas estão no nosso coração. Pela nossa comunidade, a Paróquia Anglicana de Todos Santos em Niterói, suas necessidades em todas as áreas, pela manutenção das atividades, pela nossa diocese do Rio de Janeiro, pela nossa província, pela comunhão anglicana. Nós possamos juntos elevar nossas preces, nossos pedidos a esse autor, consumador da fé, Cristo Senhor. Oremos. Pai querido, Pai amado, colocamos no seu altar os nossos pedidos, desejos, anseios, necessidades, nossas alegrias e tristezas, nossos modos de levar a vida, nossos comportamentos, nosso modo de ser.
Depure-nos, Pai, como ouro no fogo, assim como diz a salmodia. Esquadrinha a gente, vê se tem algo bom na gente, o que é bom, aperfeiçoa. Aquilo que não é bom, arranca de nós, transforma em algo bom. Senhor Jesus é o nosso modelo, é a nossa referência, é o nosso exemplo. O seu evangelho é palavra de vida, mas é palavra de exemplo, de comportamento, de modo de conduzir a existência, para transformar esse mundo tão afundado em corrupção e maldade, num mundo em que os cristãos possam ter alegria de serem chamados assim, não vergonha, como nós temos visto nos últimos tempos. São tantos comportamentos de pessoas ditas cristãs, de lideranças, ditas lideranças, que a gente se entristece, porque perdeu-se a referência em Cristo. Perdeu-se a referência em Jesus. Caminha conosco, Pai, nessa noite, nesse resto de semana, nos guiando, nos conduzindo, nos ensinando como ser humano para os seres humanos. Tudo isso te pedimos e sobremaneira te agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Façamos juntos, juntas, a oração que o próprio Cristo, caminho, verdade e vida, que nos leva ao Pai, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Façamos juntos a oração da página 170 do nosso livro de oração comum. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre o nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças rendamos a Deus e somos gratos também a você que nos acompanhou aqui até este momento. Repito, se você ainda não nos seguiu nas redes sociais, todas são Anglicana Niterói. Anglicana Niterói, pode procurar nas redes sociais, nós estamos lá, Paróquia Anglicana de Todos os Santos. Curta, compartilhe, siga a gente para saber das nossas atividades e a nossa caminhada de fé, e principalmente aqueles que puderem, aquelas presencialmente, estejam com a gente. Domingo às 10h30 da manhã e quartas às 18 horas. Amém? É isso, gente. Eu me despeço aqui e que Deus abençoe vocês na caminhada. Tenham uma excelente noite na paz de Cristo.